Que a paz e a graça esteja de cada coração, amém? Amém. Motivo de alegria para a gente estar adorando ao Senhor juntos. O culto da tarde. Temos vivido um tempo precioso, um tempo de... Eu não sei se você percebeu, mas muita coisa que Deus falou ao meu e ao teu respeito está acontecendo com uma aceleração um pouco, está mais rápido do que antes. Quem notou isso? Quem já percebeu isso? Então, eu orava ao Senhor, pedi uma palavra para falar nessa tarde sobre qual é o maior propósito nosso. Que entender algumas posições que temos e o que temos para fazer nesses dias. Como vamos desfrutar daquilo que o Senhor, do amor dele, como ele tem despejado sobre as nossas vidas. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Metade da mensagem já está garantida, só pela vida do Reuel, né? A gente brinca, não é uma idolatria de pessoas, mas a gente respeita o que as pessoas carregam. E eu tenho escutado isso muito do nosso apóstolo Luiz Hermínio, sobre respeito do que as pessoas carregam. E quando nós respeitamos o que o outro carrega, irmão, é sinal que um só não faz nada, é todo mundo junto que faz, amém? E isso tem sido lindo e maravilhoso que temos aprendido nessa casa. Eu já estou com uma ansiedade gostosa aqui, saudável no meu coração, no culto da noite, para receber algo também da parte de Deus através do apóstolo. Mas eu quero falar o que Deus colocou no meu coração para transmitir para você como profeta nessa tarde. 1 João capítulo 3, verso 8 diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Então repita comigo assim, ó: para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Vamos junto? Para nós entendermos um pouco isso, irmão, sobre a manifestação de Jesus, o que ele fez, eu começo a entender qual é o propósito, se nós somos também filhos de Deus hoje. Sabe, às vezes não é só o não pecar, não é só o não se distrair com coisas e realmente viver o propósito, mas também é desfazer algumas coisas que o inimigo fez, que o inimigo criou. E às vezes, muitas vezes nós, por ignorância, às vezes por não entendimento da palavra, ou por não conhecer a posição que temos, ou não conhecemos até mesmo como devemos nos portar nesses dias, nós vivemos algumas situações na nossa vida que acabam, a gente vive, parece 40 anos naquele deserto, e as coisas não mudam, passa ano, entra ano, e nós entendemos muitas vezes que o povo por rebeldia viveu 40 anos em ciclo no deserto, mas Jesus por obediência ficou só 40 dias, irmão. Às vezes aquilo que nós precisamos é uma posição para mudar o quadro da história. Quantos entendem isso? Amém? Então, para nós entendermos, como ele está dizendo, que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Havia uma posição. Gênesis 1, verso 1, está dizendo: Deus no princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo que Deus faz é perfeito. Quantos concordam comigo? Ele faz perfeito. Só que o verso 2 está dizendo: porém a terra está sem forma, vazia, e havia trevas na face do abismo. Mas o que aconteceu com a terra que Deus criou? O céu criou a terra perfeita. É isso que nós vamos entender um pouco. E é isso que eu queria falar com você. Queria que você viajasse na Bíblia comigo nessa hora, para nós entendermos esses minutos que faltam ainda. Primeiro, Deus, tudo que Ele faz é porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Então, quando Deus fez os céus, Ele já tinha criado os anjos, querubins, serafins, e Ele está no céu, no seu trono de glória, mas Ele veio e cria a terra. E quando Ele cria a terra, Ele precisava de algo para cultivar a terra, ou algo para que a terra lhe desse um louvor e uma adoração. O que Ele faz? Ele pega um querubim ungido da guarda, Ele pega um anjo de luz. Você não vai ver nunca a palavra Lúcifer na Bíblia, mas vai ver a tradução que significa filho da alva, aquele que é o filho da luz. E pega Lúcifer e manda Lúcifer descer para a terra com uma terça parte dos anjos. Para quê? Para cultivar a terra, para fazer um culto de adoração ao Senhor. E dali da terra vinha aquele louvor, aquele perfeito louvor.
E quando Deus está recebendo um louvor até aí, então, o problema foi que você vai ler depois na sua casa, Isaías 14 e Ezequiel 28, que eu não vou mencionar aqui por causa do tempo, você vai ver que lá o diabo, o Lúcifer, ele começa a ter uns planos, porque, irmão, o tesouro da terra não era enterrado, o diamante não era enterrado, o ouro não era enterrado, as pedras preciosas não eram enterradas. A Bíblia diz que o Lúcifer ele andava sobre as pedras afogadas, andava sobre as pedras preciosas, criou coroa sobre ele. Ele já estava tão subindo, e a Bíblia ainda diz que na multiplicação do comércio dele, ou seja, de algo que ele estava intentando no coração, ele desejou ser semelhante a Deus. Ele disse assim, ele já tinha criado um trono para ele. A Bíblia diz que ele já andava no Éden, ele estava no Éden, já estava tudo criado perfeito. E de repente, naquele momento de adoração, subiu uma soberba, um orgulho. E eu quero que você entenda isso. Todas as vezes que você precisar se arrepender, irmão, não deixe o orgulho impedir isso. Se derrame na presença de Deus. Ele gosta de ver alguém desarmado, irmão. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então é quando a gente se quebra e se arrepende mesmo, aí ele vem e restaura todas as coisas. E quando de repente o Lúcifer naquela hora, ele está dizendo assim, a palavra diz que tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, elevarei o meu trono às alturas, e eu serei semelhante ao Altíssimo. É essa a ideia do diabo. Eu quero que você entenda isso. Por quê? Por que ele tem tanta raiva de mim e de você? Por que ele tem ódio da gente? Por que ele quer ver a gente se perder no meio do caminho? Ele não quer que você deixe a igreja, ele quer que você se desvie dentro da igreja. Ele não quer que você saia do ministério, ele quer que você esteja errado no ministério. É isso que o inimigo quer. Porque ele tentou ser semelhante a Deus. E quando ele dizia isso, ele está tramando. Até então Deus tinha criado anjo, querubim e serafim. Mas aí o diabo ele faz uma afirmação bem fora do normal lá na terra, quando ele diz, eu subirei ao céu, elevarei o meu trono às alturas e eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele fala isso, ele fala uma afirmação. E Deus havia criado anjo, querubim e serafim, mas não tinha criado arcanjo ainda. E a Bíblia fala de um arcanjo só, não existe arcanjo, existe um arcanjo. E eu acredito que foi nessa hora que quando o diabo faz uma afirmação idiota lá na terra, Deus faz uma pergunta santa aqui no céu. E aí ele cria um arcanjo chamado Miguel, porque Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo, é uma pergunta. Então eu imagino, irmão, imagina comigo, o diabo armando o seu plano, nós vamos invadir o céu agora, ele vem bater essa parte dos anjos, quando ele chega no portal, está aquele arcanjo poderoso lá, pastor Isaías. Aquele arcanjo com a espada desembaiada, olhando assim. E eu imagino, irmão, porque aí já está no céu aqueles anjos tudo caídos, junto com o Lúcifer. Dizendo assim, ô Lúcifer, tem um cara mais bonito que tu na porta lá. O Lúcifer, ninguém é mais bonito que eu. Daqui a pouco ele olha para lá e pergunta, quem és tu? E o Miguel diz assim, eu? Eu só pergunta para aquela afirmação idiota que tu fez lá na terra. Tu não disse que ia ser semelhante ao Altíssimo? Eu estou aqui para saber quem é semelhante ao Altíssimo. E Apocalipse 12, irmão, é uma profecia atemporal que aconteceu, que pode acontecer e acontecerá. Diz que Miguel brigou com o dragão, expulsou o dragão, e ele levou consigo uma terça parte das estrelas que eram os demônios, junto a ele, e lançou eles por terra. A ciência diz que o que destruiu a terra foi o Big Bang, mas a terra estava sem forma, vazia, havia trevas na face do abismo. Sabe por quê? Porque o Miguel derrubou Satanás do trono, derrubou ele daquilo que ele estava tentando ser, e ele caiu por terra. E quando ele cai por terra, bagunçou toda a terra, irmão. E aí começa uma história. Deus vê que a terra está bagunçada, e no verso 13 ele diz assim, disse Deus, haja luz. Ele libera o verbo lá de João capítulo 1, e no princípio era o verbo. E ele começa a refazer todas as coisas. E é isso que eu quero que você entenda, irmão. Em nome de Jesus. O diabo talvez bagunçou a tua história por um tempo, mas é o verbo que está botando todas as coisas em ordem nesses dias. É o verbo que está colocando tudo em ordem. Sabe, se eu olhar para a minha vida, não vou falar de mim hoje. Outra hora eu conto meu testemunho. Mas se eu falar de mim, muitas vezes eu pensei que, meu Deus, não ia dar certo, não ia ter saída. Mas quando o verbo entra em ação, irmão, as coisas são colocadas em ordem. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que aquilo que estava desarrumado vai voltar a ficar em ordem novamente. Eu já consigo ver isso, irmão.
Eu já consigo ver isso. Eu não consigo mais viver fora daquilo, de uma mínima expectativa do que Deus prometeu. O mundo lá fora pode dizer o contrário, mas a palavra me garante. Ainda que alguém diga para você que você está sozinho, Deus diz na palavra: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu fico com a palavra. Então, de repente, Deus começa a botar tudo em ordem. Ele começa a organizar todo. E disse Deus: haja e haja aqui, haja ali. Foi construindo tudo, botou tudo em ordem. Tudo estava em bagunça. E eu imagino o diabo e os demônios, pastor, escondidos atrás de uma moita, dizendo: o que ele está fazendo? E Deus arrumando toda a casa. E arruma ali, arruma aqui, arruma lá. Aí daqui a pouco Deus olha e diz assim: bom, o diabo disse que ia ser semelhante a mim. Eu criei um arcanjo, que é uma pergunta dizendo: quem é semelhante ao Altíssimo? E como Deus não cria nenhuma pergunta sem ter uma resposta, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que tudo aquilo que você tem dúvida, Ele pode responder para você. Ele não deixa ninguém sem resposta. E aí Ele diz assim: agora eu tenho que dar a resposta. Qual é a resposta? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ah, meu irmão, Ele dá uma resposta. Eu imagino o diabo o quê? O que eu queria ser, Ele está dando para o homem. E o homem, ele, sim, eu e você somos a imagem e semelhança do Senhor. E aí começa a história, você já sabe. Eu quero avançar rápido aqui, porque o horário está passando. Mas quando ele faz tudo isso, ele vê uma grandeza muito grande do que ele liberou para o homem. Ele olha para o homem e diz: dominai a terra, sujeitai. Ele manda o homem dar nome para os bichos, irmão. E uma coisa que eu aprendi: o que Deus dá, Deus não tira. Ei, se Deus deu dom, deu talento para você, e você não está usando, não foi Ele que tirou, é você que não está usando, mas o dom Ele está aí. Mas pastor, não, Ele não tira, irmão. Porque quando Ele mandou o dilúvio, ele podia ter feito todos os animais de novo, mas como Ele tinha dado para o homem, Ele mandou o homem levar um casal de cada bicho com Ele. Aleluia. Quantos estão comigo nessa tarde? Vamos viajar mais um pouco aqui. E quando nós vimos nesse contexto todo, nós vimos o que acontece. O diabo vem e consegue enganar o homem. Você sabe da história, naquilo que o homem já é. A serpente conversa com a Eva, e a Eva diz assim: não, nós não podemos comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí o diabo: mas por que você não pode? Não, nós não podemos, porque Deus falou que se nós comer, nós vamos morrer. Sabe o que o diabo disse? O diabo disse para ele assim: não, Ele não quer que você se torne como um deles. Só que o homem já era, irmão. E uma das maiores coisas que eu vejo o diabo enganando pessoas é naquilo que eles já são. Porque ele já está numa posição, mas o diabo tenta dizer que você não é, para você sair da posição e buscar uma coisa que você já tem, não precisa mais buscar. Que isso, pastor? Às vezes nós estamos correndo atrás de coisas que já estão conosco. A gente só não decifrou, só não entendeu. Mas quando a maturidade vem, as coisas começam a mudar. Escute o que eu estou falando para você. Nessa tarde, em nome de Jesus, Deus vai começar a mudar algumas coisas aqui, irmão. Eu tenho certeza, irmão. Sabe por quê? Porque quando o diabo consegue enganar, Deus olha para aquilo: meu Deus, agora o pecado entrou por um homem. Então somente aí o homem tenta cobrir o seu pecado com a sua nudez. Ele vai lá, pega folhas e cobre a sua nudez. Porque eu vou dizer uma coisa para você: Adão e Eva, não é que eles andavam nus, eles andavam cobertos pela glória de Deus. E quem anda na glória de Deus não anda pelado, irmão. Quem anda na glória de Deus anda coberto pelo Senhor. Não há vergonha, o que quer dizer que não há vergonha, não há nada para expor. Mas como perdeu a ligação por causa do pecado, naquele momento, Adão e Eva estão ali e tentaram fazer. Jesus, o Senhor vem, ele vai lá e ele mesmo mata um cordeiro. Eu acredito que ele pegou e cobriu Adão e Eva com uma pele de cordeiro. Ele estava dizendo para Adão e Eva: vocês não têm como cobrir o pecado de vocês, só eu posso cobrir o pecado de vocês. E aí começa uma história. Se o pecado entrou na vida, na terra, por causa do homem, quando estão comigo? Se o pecado entrou, só podia um sangue de homem sem pecado, para tirar, aniquilar o pecado. Mas como é que vai aniquilar agora o pecado? Que jeito, irmão? Por quê? Porque não tinha como. Se Adão e Eva nos primeiros, é lógico que não tinha mais ninguém, todos entraram no pecado. Então Deus começa a fazer o seu plano da salvação, porque Ele já nos elegeu nele antes da fundação do mundo.
Então, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Não importa o que o diabo tentou fazer, meu irmão. Deus só tem um plano, e o plano dele é A. É para mudar a minha, a tua história para melhor sempre. Talvez você está sem esperança nesses dias. O Senhor quer ativar a tua esperança nesses dias. E quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que Deus viu que não tinha como quitar a dívida. Então o que ele faz? Porque para quitar a dívida precisava sangue do homem sem pecado. Como não tinha, ele disse: vamos deixar a dívida rolar. E nós vamos todo ano pagando juros da dívida. Como é que paga o juro da dívida? A gente sacrifica animal uma vez por ano. Porque o animal não quita a dívida, mas uma vez por ano, pelo menos, eles estão livres do pecado. E essa era a promessa que o Antigo Testamento tinha. Quem lembra disso? Lembra? E eles iam fazendo conforme a lei. Eles iam vivendo conforme a lei. E todo ano o sacerdote fazia um sacrifício pelo pecado de todo o pessoal do arraial. Ele paga, mas quitava a dívida? Não, porque ele tinha que fazer de novo no outro ano. Quem está entendendo o que eu estou falando? E é por isso que depois eles colocaram, a religiosidade colocou um véu no templo. Aquele véu, sabe o que era, irmão? Era uma promissória, dizendo para o povo: vocês não podem chegar a Deus, porque vocês têm uma dívida. Então você não pode passar para o lugar santíssimo, porque há uma promissória aqui impedindo você de chegar a Deus. O que era? Esse véu. Ele não deixa você chegar lá. Por isso você não podia se achegar a Deus. Por isso que parecia que estava tudo perdido. E ele pagando todo ano, o sacerdote ia lá, fazia, pegava o bezerro, pegava a cabra e fazia esse sacrifício para pagar a dívida. Não, para pagar o juro da dívida. Porque a dívida só o sangue de um homem sem pecado poderia pagar. Mas não tinha, todos eram descendentes de Adão, todos eram descendentes da Eva. Não ia ter como quitar. Até que Deus, ele além do sobrenatural, irmão, ele atua na ciência. Ele atua, por isso que os médicos, ele nunca desmerece médico, nunca desmerece profissão nenhuma. Quem tem, foi Deus que deu tudo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ei. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Simples, irmão. Havia uma promessa. O Antigo Testamento estava esperando uma promessa. Qual era? Da remissão dos seus pecados. Eu não estou falando só de nós agora, estou falando do Antigo Testamento, para nós chegar e complementar conosco. Mas o Antigo Testamento esperava: o Messias vai vir. Vai vir aquele que vai mudar a história. Ou seja, o cara que vai remir, que vai pagar a dívida, vai chegar. Uma hora ele vai chegar. Uma hora, eu imagino o pessoal do Antigo Testamento esperando, irmão, tudo isso. Noé fazendo arca, esperando essas coisas. Todo mundo antigo se movendo porque estava esperando algo maior. Abraão andava sem saber para onde ia. Deus mandava: vai para a terra que eu vou te mostrar. Porque ele acreditava que tinha uma pátria maior e mais excelente que essa. Ou seja, havia uma terra, estava havendo sendo moldado algo muito maior e mais profundo. E eu amo essa história, irmão. E quando eu vejo, eu olho para a palavra do Senhor e vejo Deus em ano, entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. E de repente ele entra com a ciência que eu falei para você, que quantas grávidas tem aqui, ou quantas mães tem aqui? Levante sua mão. Mães. As mães estão aí. Você sabe que quando a mãe está gerando o filho, quando ela está grávida, o gene é da mãe, o cromossomo é da mãe, mas o sangue é do pai. O sangue não é da mãe que está sendo gerado na criança, porque o sangue só vem por um lugar chamado esperma. Estão comigo? Então não tem como ser, de repente, Deus olha para uma menina chamada Maria, e irmão, podia ser qualquer uma. Não era só Maria, mas era uma que tivesse disponível, não à disposição. Como nós temos aprendido aqui. Deus não está procurando quem está à disposição, porque quem está à disposição tem que olhar na sua agenda primeiro. Mas quem está disponível, olha a agenda do céu. Quantos estão disponíveis nessa tarde aqui para gerar algo do Espírito? Então preste atenção. Ele olha para Maria e vê aquela Maria cheia de graça. E olha para ela e a Bíblia diz que ela engravida do Espírito Santo. Se o gene é da mãe, o cromossomo é da mãe, o sangue é da onde, irmão? O sangue veio do céu. Então o sangue da criança que está sendo gerado nela é o sangue que precisava para quitar toda a dívida do pecado. Toda ela. Não havia mais dívida nenhuma. E de repente Jesus nasce, você sabe a história, ele vai manifestando, vai crescendo. E quando ele tem 30 anos, ele começa o seu ministério. Eu até falei outro dia que um dos maiores missionários que teve na Bíblia foi o José da Maria, porque ele estava criando um filho para Deus.
Eu acho que uma casa de paternidade, ele não cria filho para eles, ele cria um filho para Deus. Aleluia. Até que o filho atinja a maioridade para poder cumprir o seu chamado, o seu ministério. E quando Jesus está cumprindo todas as coisas, irmãos, está chegando o dia, todo mundo está vendo sinais que ele curava. Não é que ele curava porque ele curava, porque estava apontando um reino que viria, que não ia ter mais dor, não ia ter mais enfermidade. Ele estava dizendo: isso vai ser no meu reino. Meu reino não vai ter mais SUS. O meu reino não vai ter mais nem hospital particular. O meu reino vai ser cura. O meu reino vai ser tudo estabelecido. As coisas vão mudar, a história vai mudar. Lá não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, lá não vai ter mais lágrimas, lá não vai ter depressão. Em nome de Jesus, sai depressão das vidas em nome do Senhor Jesus. Não vai ter mais nada disso. Ele está anunciando. E nesse meio tempo, irmão, o diabo está sempre andando pela volta. Ele começa a entra no Herodes para tentar matar o menino quando era criança. Não deu. Porque torna a dizer para você, Deus sempre tem livramento para os seus. Glória a Deus. Eu torno a dizer para você, Deus sempre tem livramento para os seus. Quando ele passa aquilo, está todo mundo, agora há uma expectativa. O quê? Aqueles que morreram. Aqueles que morreram no Antigo Testamento aguardando uma promessa, ela não veio no tempo deles. Onde é que eles estão agora? Eles estão no Hades. Quem é que tem a chave da morte? O diabo. Quem é que tem a chave do inferno? O diabo. Então o Antigo Testamento está pensando: peraí, o Messias não veio. O Messias não chegou. Ele não apareceu. E o Novo Testamento, que Jesus está iniciando algo, ainda está naquela fase da coluna do meio ainda. Ele está ministrando. Ninguém estava convertendo, porque já foi falado aqui nesse altar que sem cruz não tem conversão. E Jesus agora está no meio da lacuna e de repente, irmão, quando todo mundo vê, Jesus vai para a cruz. E Jesus é crucificado. E aqui começa a história para você entender qual é a posição que eu e você temos que tomar. Quantos creem comigo que Deus pode mudar histórias agora, pode mudar situações? E eu sei que Ele está mudando, irmão. Nós temos vivido isso todos os dias. O Senhor está mudando as coisas. Ele está transformando coisas, transformando vidas. E quando nós olhamos, começa a entrar algo, que Jesus está na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele começa, antes de ir para a cruz, ele ora e diz para os discípulos: olha, minha alma está ferida, está angustiada. Sabe por quê? Porque eu estou triste até a morte, cara, com angústia de morte. Mas não é que ele estava chorando, ou ele ora 3 vezes ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele ora, ele chega a orar 3 vezes para que Deus tirasse ele do cálice. Mas que cálice esse? Era a cruz? Era apanhar, ter chicotado? Não. O cálice que ele estava para beber, irmão, é que ia acontecer algo. A Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. Sabe por quê, pastor Vilmar? Porque as gotas de sangue saíam dele vertendo. Era a agonia que ele estava, que ia acontecer algo com ele que não acontecia, nunca aconteceu de eternidade em eternidade. O quê? Ele ia ter que se separar do Pai. Por causa do pecado do Antigo Testamento e por causa do pecado nosso do Novo Testamento. Quantos estão comigo? Ele teve uma angústia tão grande que ele disse: se possível for, porque ele veio para ir para a cruz, então ele não estava com medo da cruz. O problema não era a cruz. O problema é que ele esqueceu que por causa do pecado ele ia ter que separar do Pai. E ele chama Deus de Pai em todo o Testamento, mas quando chega na cruz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele entendeu na hora, e a Bíblia diz que ele expirou e entregou o seu espírito e disse: está consumado. Quando ele fala está consumado, irmão, está acontecendo algumas coisas e no mesmo lugar. E isso que eu quero que você entenda, que quando nós tomamos uma posição e dizemos está consumado, Ele já fez por mim, Ele já conquistou, Ele se manifestou para desfazer toda a obra do diabo sobre a minha e sobre a tua vida. Não há obra nenhuma do diabo que vai destruir eu e você, irmão, se nós estivermos alinhados e posicionados. Ao mesmo tempo que está acontecendo algo em cima, está acontecendo algo no ar, no sobrenatural, está acontecendo algo nas partes mais baixas da terra, porque o Messias morreu.
Aquele que viria, Josué, para salvar, ele morreu agora. E agora? O diabo está fazendo um culto de ação e desgraça. Está tocando pandeiro e dizendo aí. Ele olha para o pessoal do Antigo Testamento que estava em celas e diz para eles ali: cadê o Messias? O Messias de vocês acabou de morrer lá em cima. O diabo triunfou, a morte venceu agora o diabo. Nós vencemos Jesus, acabou a história. Talvez o pessoal do Antigo Testamento fica triste, mas de repente começa João capítulo 1 a fazer efeito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito não poderia ter sido feito se não fosse por intermédio dele. E a luz brilhou em meio às trevas. Efésios 4, do 8 ao 9, está dizendo que ele levou cativo o cativeiro. Aquele pessoal do Antigo Testamento estava todo cativo, ele está levando para o céu. Ele tinha que descer as partes mais baixas. E no 9 está dizendo: quem é esse que desceu, senão também aquele que subiu? Exatamente, aquele que desceu as partes mais baixas da terra. Esse é também o que subiu para quê? Eu vou ler esse trechinho para você. Quando ele diz assim, no verso 9 do capítulo 4 de Efésios, anota aí para nós não perder tempo, só depois você lê em casa. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Glória a Deus. Então imagina comigo, irmão. Sabe aquele demônio chamado medo que tem na sua vida? Sabe aquele demônio chamado dúvida? Porque quem tem dúvida não tem fé, quem tem medo não tem fé. Mas somos seres humanos, exatamente, mas a partir que o medo me domina, eu já não tenho mais fé. Estavam aqueles dois demônios lá também, tocando pandeiro, fazendo aquele culto de ação e desgraça. De repente uma luz começa a brilhar. Pega essa história comigo. A luz brilhou em meio às trevas. E quando a luz começa a brilhar, o medo olha para a dúvida e diz: dúvida, eu estou com dúvida. A dúvida olha para o medo e diz assim: eu estou com medo também. Será que é o que nós estamos pensando? E é melhor nós ir abaixando a cabeça. Por quê? Porque o latão reluzente, que era os pés dele, começou a marchar, irmão. E ele vem marchando, e ele começa a vir marchando. Aquela luz vai brilhando, o inferno que era treva vira um sol danado. Jesus já pisa na cabeça da serpente e ele pega a chave. A Bíblia diz que ele tomou a chave do inferno e da morte da mão do diabo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz uma coisa interessante. O quê? Que ele pregou aos espíritos em prisão. Só que ele não prega, irmão. Ele está se apresentando. Amém? Quem está entendendo? Jesus não é uma pregação. Jesus não é só uma mensagem. Jesus é uma pessoa. Jesus é o que eu preciso. Jesus é o que você precisa. Jesus é o que desfez as obras do diabo. Se um dia eu e você estávamos acorrentados, foi Ele que nos libertou. Ele tira a chave do inferno da morte da mão do diabo. E ele chega antes, ele vai na cela do Daniel. Estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquela luz brilha. O Sadraque, Mesaque e Abednego perguntam: quem és tu, Senhor? Eu sou o cara que passou com você na fornalha, vem comigo. Ele vai soltando as pessoas. Havia uma promessa. E eu vim dizer para você que se Deus prometeu o que Ele prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Ele não deixa de cumprir nada o que Ele falou a teu respeito. Glória a Deus. Ele vai cumprindo. Ele vai abrindo, Ele aparece para todos. Imagina Ele aparecendo. Daniel, vem comigo. Mas quem é tu, Senhor? Eu sou aquele que estava na cova do meu contigo. Vem comigo, vem. Vem comigo. Ele vem vindo, Ele vai trazendo. Ele vem trazendo aquela parte, irmão. E o que eu amo na história é que Mateus capítulo 27, está comigo? Mateus 27, 53, se não me engano, ou 57, um dos versículos desse, está dizendo que quando Jesus morreu, depois quando Ele ressuscitou, foram vistos os sepulcros se abrindo, e muitos dos santos que haviam morrido, foram vistos ressuscitando com Ele e entrando na cidade santa. Eu não estou falando uma história da carochinha para você ouvir falar o que a palavra está dizendo, e a posição que nós precisamos tomar nesses dias para poder verdadeiramente viver o que Ele quer que nós vivamos. E quando Ele está ali, irmão, a Bíblia diz que Jesus está morrendo. Ele morreu, desceu as partes mais baixas. Ele está na cruz. Você sabe, depois vem José de Arimateia junto com Nicodemos, tira Ele da cruz.
sepultam ele. Mas ao terceiro dia, irmão, ao terceiro dia, ele ressuscita. E ele aparece de manhã cedo e a Maria está doida, dizendo: cadê meu Jesus? Roubaram meu Jesus. Onde é que botaram meu Jesus? De repente ele fala em aramaico com ela, o código que eles tinham. Porque eu acredito que Deus tem uns códigos com alguns aqui, irmão, amém? Quem tem um código para ti, não fala para ninguém teu código, por favor. Não fala. É teu e dele. Mas é gostoso quando a gente sabe que tem um código com ele, não é? Eu lembro uma vez, irmão, eu estava em Itabuna, Minas Gerais, pastoreando. E cada vez que eu ia no monte orar, eu pedia para Deus: pai, se tu está nisso comigo, mexe aquela estrela para mim. Ele fazia assim, ó. Depois eu digo: tá, então aquela vez. Eu inventei de falar, irmão, para os amigos meus. Irmão, chega aqui no monte, olha, eu peço para Deus e Deus mexe. Ele, sério, quer ver? Eu pedia e Deus mexia. Eles começaram tudo a pedir. E na minha vida sumiu aquilo. Faz uns 6, 7 anos, irmão, que eu choro. Porque eu olho para o céu e eu não vejo uma estrela mexer. Eu aprendi isso. Não conta a tua intimidade para ninguém que você tem com Deus. Tem coisas que é só você e Ele, cara. É sério, irmão. Até hoje eu tento, eu vou para o céu, mexe uma, ele não mexe. E Deus não muda. Não escuta o que eu estou falando. Agora ele tem um outro negócio comigo, que assim eu não posso falar. Quem disse que tu falar vai perder de novo, não falo mais. A gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Mas é que sabe o que me chamou a atenção? Foi quando ele fala com Maria, ele grita: Maria. E ela, Rabone, ela diz em aramaico para ele, chama ele de mestre em aramaico. E ela vai correndo tocar nele, irmão, para dar um abraço. Ele olha para ela: não me toques, porque eu ainda não fui ter com meu pai. Mas depois, quando ele aparece lá, ele não mandou o Tomé tocar nele? Lembra da história? O Tomé não tocou nele, mas por que ele não deixou Maria? Porque recém ele estava terminando o sacrifício como sumo sacerdote. Ele fez a expiação pelo pecado, para quitar a dívida de uma vez por todas. Tanto a minha, sem me conhecer, ele já me conhecia, mas eu não conhecia ele. Ele já tinha quitado a minha dívida. A dívida do Antigo Testamento ele estava quitando. E ele leva aquele pessoal que você viu ressuscitando com ele, é o pessoal do Antigo Testamento. Que aí o salmista começa a gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai portais eternos para que entre o Rei da Glória. Alguém no céu pergunta: Rei da Glória? E quem é esse Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Só faltou ele dizer assim: ó, ele foi lá para desfazer a obra do diabo. Os portais levantaram. Chega Jesus no céu no portal, com a galera do Antigo Testamento, e diz para eles assim: espera aí um pouquinho, vocês já vão entrar, espera aí. Ele vai até o Pai, que ele tinha que ir no lugar santo. Ele asperge o sangue do Pai. Ainda guardei, saiu sangue e água de mim, mas eu guardei um pouquinho aqui para terminar o sacrifício. Ó. O Pai olha e diz: ó, pode mandar a galera do Antigo Testamento entrar comigo. São chamados hoje os 24 anciãos, os 24 turnos de adoração que Salomão tinha no templo. Entram lá, porque João em Apocalipse ele diz depois assim: ó, e eis que eu olhei depois e vi milhares e milhares e milhões de anciãos. Quem são? Sou eu e você, já que ele estava contabilizando lá. Então diz para alguém do lado assim: não importa a luta ou a prova que você está vivendo aqui. Diz para ele: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Você crê, irmão? Ele leva todo mundo, ele veio para cumprir todas as coisas. Ele não podia deixar ninguém lá. Você está comigo? Os santos ressuscitaram. E de repente ele resgata todas as coisas, todos os valores. Agora pega essa no teu espírito. Depois que ele faz todas essas coisas, ele aparece de novo para dar instruções. Só que na hora da cruz, irmão, estava se cumprindo uma promessa que Deus fez. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Qual é essa promessa, pastor? Ele olhou para a serpente e olhou para Eva e disse para Eva: ô Eva, essa aqui vai ferir o calcanhar da tua semente, mas a tua semente vai ferir a cabeça dela. Então quando Jesus vai para a cruz, todo mundo pensa que ele estava apenas numa cruz. Posso pegar isso aqui por enquanto? Imagina que isso aqui é a cruz de Cristo. E se você, quem já foi, glória a Deus, mas quem não foi, vai ir ainda. Eu estou profetizando você em Israel aí, pega aí.
Quando você chegar em Jerusalém, quando você for no Gólgota, você vai ver que o Monte Gólgota, que significa o Monte Caveira, ele é igual uma caveira. Tem uns buracos nele que parecem os olhos, e a parte de baixo parece a boca, tu olha, é uma caveira. E lá em cima Jesus foi crucificado. Em Gênesis 3,15, na cruz estava se cumprindo isso. Além de Jesus quitar toda a dívida do pecado, porque ele não foi crucificado com um pé em cima do outro, como alguns dizem, porque nem um osso dele foi quebrado. Estão comigo? Como é que ele foi crucificado, pastor? Com os pés assim, ó. Porque pegou aqui no tendão, no calcanhar de Aquiles, daquele buraquinho do nervo. Ali que foi colocado, a dor ainda é maior, irmão. Ali que foi colocado o pino para segurar ele na cruz. Enquanto a serpente botava o pino para ferir o calcanhar, todo mundo olha para ele como um coitadinho na cruz, mas não. Olhando assim numa cruz, mas se eu pegar aqui em cima com a mão e levantar a cruz, eu não tenho uma cruz, eu tenho uma espada. Então ele, sim, o meu herói, o teu herói, ele estava simplesmente cumprindo uma profecia, cravando uma espada na cabeça do diabo, para se cumprir ao mesmo tempo que uma feria o calcanhar, o outro feria a cabeça do diabo. Você está aí, não? Quando ele faz isso, irmão, a Bíblia diz que na hora o véu se rasgou, de cima a baixo. Era Deus fazendo assim, ó. Aí, Satanás, tu arrumou uma dívida para o meu filho? Ó, acabei de quitar ela. Rasguei a promissória. Agora eles não têm mais problema nenhum de entrar na minha presença. Eles podem entrar na minha presença. Agora eles estão na minha presença. Mas pastor, o que eu tenho que fazer agora? A mesma posição dele. Eu preciso morrer para mim mesmo. Se eu quiser seguir a Cristo, eu preciso ir para a cruz. Todos os dias nós precisamos ir para a cruz. Nós aprendemos aqui outro dia que quem quer descer da cruz, Jesus não fala com ele, mas quem quer ficar na cruz, ele garante paraíso. Você está comigo? Mas por que a cruz, pastor? A cruz é a melhor posição de alinhamento, é o prumo de Deus, é a cruz, irmão. Jesus veio e desfez toda, ele se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo. E agora eu e você, como é que nós vamos desfazer as obras do diabo? É indo lá chutar, ir numa encruzilhada, chutar macumba? Não! Quando eu vejo o mal subindo, eu vou para a cruz. Quando eu vejo que tem coisas ruins acontecendo na minha volta, para tentar me destruir, eu vou para a cruz. Por quê? Na cruz, irmão, é o único lugar, escuta isso, que eu não boto mais o pé no chão. Eu estou na dependência dele agora. A cruz é o único lugar que a minha mão está fixa de uma maneira que eu não posso mais me intrometer no plano dele. Agora é ele que... Eu vou tentar, não, senhor, não mexe aí, mas a mão está presa, não dá, pastor Horácio, para tirar dali. Você está comigo? Ah, mas não. Você não vai pedir mais o que Deus tem para fazer na sua vida. Vai se cumprir, eu profetizo. Vai se cumprir cada chamado, cada momento que Deus tem com você, cada palavra que Ele liberou sobre você. A cruz, irmão, é o único lugar, escuta, o único lugar que é bom da gente estar, sabe por quê? Porque ali você olha para a esquerda, olha para a direita, olha para cima, olha para frente, olha para baixo, mas ela não deixa você olhar para trás. Você não olha mais para o teu passado. Você não está mais lá, não importa. Sabe por quê? O diabo ele tenta sempre, ei, eu fiz uma obra na tua vida. Lembra lá do passado? Lembra o que tu fez antes de ontem? Aí você diz, não importa o que eu fiz antes de ontem, importa o que eu vou fazer. Olha aqui, Satanás, o que eu vou fazer hoje, ó. Pega essa. Senhor, eu não sou nada. Sem a tua presença eu não sou nada, Pai. Ah, Senhor, eu me humilho diante dos teus pés, Pai. Ah, meu Deus, eu sem a tua presença não dá mais. Deixa ele olhar. Lembra ele do futuro, ele perdeu porque ele quis ser semelhante a Deus. E Deus deu essa posição para mim e você semelhante a Ele. E se nós somos semelhantes a Ele, aonde Ele vai, eu quero pisar. Sabe quando a palavra diz assim, sobre as suas pisaduras, nós somos sarados, ela tem duas conotações. Pisaduras, que é os machucados, e pisaduras é onde Ele passou com os pés. Então, além das feridas dele, eu também quero andar onde Ele andou. Porque o andar dele nos trouxe vida. Ele nos libertou, irmão. Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Sabe o que Ele fez conosco? Ele nos trouxe vida enquanto nós estávamos mortos. Efésios 2,6, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados, mas Ele nos vivificou e nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ei, a posição que Ele está esperando nossa é uma posição de humilhação, de entender como é que eu desfaço a obra do diabo. Eu amo mais, eu perdoo mais. O diabo, ele causa contenda, ele causa guerra, ele causa destruição. É no casamento, é com os filhos, é com os amigos, é com vizinhos. Por quê? Tudo por causa da raiz do orgulho que Satanás criou dentro dele, que é semelhante ao Altíssimo. Mas o orgulho não vai ser o que vai nos derrubar. Eu prefiro que a cruz me derrube. Eu prefiro que aquilo que Ele viveu por mim, que Ele conquistou para mim, que Ele fez para mim, isso aí vale mais a pena nesses dias. E eu nunca tinha entendido porque que Paulo diz assim, ó, por esta causa eu dobro os meus joelhos. Em Efésios 13 ele diz, eu dobro os meus joelhos, tanto pelas famílias que estão no céu, pelas famílias da terra. Eu fiquei pensando, família do céu, no Antigo Testamento, que Ele levou e já está lá com Ele. Aqueles que morreram esperando a promessa. Eu quero dizer para você uma coisa, os dias estão sendo acelerados nesses dias. Mas a minha pergunta é, que posição eu vou tomar agora? Que posição eu quero viver na minha vida? Será que talvez aqui nessa tarde tem alguém com coragem de dizer assim, eu quero ir para esse lugar em Deus. Eu quero me humilhar mais, eu quero amar mais, eu quero perdoar mais, eu quero sim, eu agradeço a tudo que Ele fez, essa obra maravilhosa que Ele conseguiu fazer para mim, desde a antiguidade até agora. Esse amor. Como dizia uma canção, coloque suas marcas em mim, coloque suas marcas que o amor fez em você, em mim. Esse tipo de marca que eu preciso na minha vida. Esse tipo de vida, de estilo de vida que eu preciso na minha vida. Eu não sei, irmão, você, mas eu quero mergulhar nele todos os dias na minha vida. Por isso eu queria convidar você a ficar em pé comigo para nós orar. Glória a Deus. E se você, em nome de Jesus, talvez tenha alguém aqui nessa tarde que não tomou uma decisão ainda com Jesus, mas hoje você quer tomar. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para cá. Eu quero orar com você. Pastora, a gente é crente. Glória a Deus. Pastora, minha vida está ruim. Eu preciso que ela mude. Eu quero que ela mude. Sai do seu lugar e vem para cá. Glória a Deus. Eu quero orar com você. E não é vergonha, irmão. Aleluia. A gente fazendo isso, a gente está desfazendo as obras do diabo. Por isso eu queria convidar você para essa tarde, para nós orarmos juntos aqui. Se você realmente entende isso, entende essa palavra, você quer mudança na sua vida, quer restauração na sua casa. Eu estou precisando de um milagre urgente, pastor, eu sei, tem milagre urgente. Eu estou precisando de vida na minha vida, pastor, eu sei, ele tem vida para a sua vida. Se você quer, aplauda Jesus pela vida do irmão aqui. O Senhor está aqui para isso, para mudar as nossas vidas. Ele está aqui para transformar o nosso ser, o nosso viver. Ele fez coisas, irmãos, poderosas para nos dar uma posição. É por isso que nós estamos aqui hoje. Diante dessa misericórdia, dessa graça. E Ele está fazendo, Ele está trabalhando nos nossos corações. Para encontrar contigo. Aleluia. Ser outra vez. Levante sua mão para cá então. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Pai querido, Voltar a ter intimidade. enquanto eles louvam, fala com Ele um pouco. Abre teu coração para Ele. Aleluia.
adoro.